ali a corrente magnética, a desobsessão. E nessa aula dessa noite, ele fala sobre Eurípides e as suas encarnações mais recentes, né? E para a gente entender por que esse apóstolo do Cristo, né? Como a gente pode dizer, ele tinha demonstrava, né? E tem uma preparação muito grande, veio com essa missão de contribuir para a codificação da doutrina espírita e para a implantação da doutrina espírita aqui no Brasil. E ele começa narrando Eurípides Barçanufo no livro A Grande Espera, em que ele era Marcos. Enquanto de Marcos alcançara o vulto esbelto, obrigado no recesso sombrio, qual lâmpada apagada propositalmente, com o objetivo de não ofuscar o ambiente. O moço essênio estacou por alguns instantes na contemplação do recém-chegado, depois caiu-lhes aos pés, descaindo a cabeça sobre os pés empoeirados do viajante. E então aqui Jesus expõe a ele a sua tarefa. Marcos, repousam nos teus ombros grandes fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições. É necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos corações. Está disposto à grande tarefa? Então aqui ele enfatiza que é necessário que realize um fato novo de dourar com brilho da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos corações. Aguardo dos céus a necessária mercê a fim de garantir-me a iluminação na rota a percorrer, disse Marcos. Marcos aceitou aqui. A gloriosa tarefa deve iniciar-se hoje. Tarefa dada por Jesus a Marcos, espalhar a boa nova da chegada daquele que se dispusera a amar as criaturas até o sacrifício de viver entre todos. E aqui no livro Ave Cristo, que é o nosso livro de referência desse curso, ele cita a vida de Rufo. Foi um momento muito emocionante, de grande ensinamento do escravo Rufo e a fidelidade que ele tinha a Jesus Cristo. E o sacrifício, a renúncia dele, quando ele foi colocado, né, para ser torturado e morto. Ele diz aqui, quando ele é inquirido, né, sobre renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz, é o que ele diz: o Evangelho é revelação divina. Informou Rufo, possuído de calma impressionante. É interessante a calma, a tranquilidade, a serenidade com que os primeiros cristãos enfrentavam todas aquelas perseguições, aquelas torturas e a própria morte. E Jesus não é um mistificador, e sim um mestre da vida imperecível. Então, ele falando assim, a pessoa se irrita, né? E parte para cima dele para fazer dizer que ele vai ser executado. Mas aqui vem uma outra passagem de Eurípides, que foi como Lavater, ou Lavater, não sei a pronúncia correta. Eurípides reencarna então como Johann Caspar Lavater, um pastor suíço. Ele viveu entre 1741 a 1801. Viu como Eurípides tinha pressa, né, de auxiliar aqui nos trabalhos da Terra. Aqui, em 1801 ele desencarnou, em 1880 ele já está aqui na Terra novamente.
Muito bem. Então ele foi um missionário de amor. Ele renasceu em Zurique em 1741, com o nome de Johann Caspar Lavater. E ele sempre demonstrou, né, esse pendor místico e adotou então a religião dominante no protestantismo. Ele era uma pessoa que demonstrava grande cultura, orador incomum, pensador profundo. Os seus sermões atraíam grandes multidões. E foi um amigo da juventude do Pestalozzi. O Pestalozzi é aquele que foi o educador de Kardec na Suíça, também na escola de Yverdon, na Suíça. Então ele também foi um conselheiro do Pestalozzi, algumas vezes até protetor. Uma amizade que durou até 1801. E Lavater se interessou muitíssimo também pelo mesmerismo. Mesmer, aquele magnetizador. Então ele mostrou para vários médicos, influenciou sobre as curas através das ideias de Mesmer, mesméricas. E ele fez várias cartas à imperatriz da Maria de Rússia, esposa de Paulo I, e impressionou muitas ideias filosóficas, e ali poderia se perceber que eram ideias eminentemente espíritas, que encerram as relações que existem entre o mundo visível e o mundo invisível, a mediunidade intuitiva e a influência dos fluidos que a produzem. Essa declaração está na Revista Espírito de março de 1868. Lavater também participa da codificação como espírito instrutor na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Kardec fica muito agradecido às explicações que Lavater traz. Então ele foi um auxiliar da codificação da doutrina espírita também. Isso também está em Obras Póstumas, na Revista Espírita de maio de 1868. Muito bem. Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, ele fala sobre, diante da massa, sobre o nosocomio espiritual especializado em loucura, que é o Hospital Esperança. O Eurípides então trabalhou, né, para que fosse auxiliado esses espíritos, esses desesperados. Mas aqui também nós falamos sobre as escolas, né? O Eurípides foi educador também. Ele trabalhou primeiro num colégio católico e depois, quando ele tomou conhecimento da doutrina espírita, ele foi na igreja tentar convencer, né, sobre essa nova revelação, essa nova verdade, o que não foi aceito pelos padres, pelas autoridades da igreja. E ele então foi obrigado a abandonar o Liceu Sacramentano, seu cargo, né, da congregação na igreja. E Vicente de Paulo que até aconselhou ele, falou: abandone sem pesar e sem mágoa seu cargo na congregação. Convido a criar outra instituição cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Vicente Paulo está no livro de Corina Novelino, O Homem e a Sua Missão, que é Eurípides, né? E aí ele funda o Colégio Allan Kardec, né? Muda o nome do liceu, a denominação de Liceu Sacramentano, que era um resquício de orgulho humano, segundo diz a
Maria, veja que a Maria, né, serva do Senhor, vem e fala para ele assim, ó, não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloca o nome de Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho, ela estava falando de Jesus Cristo, às quartas-feiras, e instituo o curso de astronomia, acobertarei o Colégio de Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E aqui mais também fala sobre o Eurípides enquanto médium. Foi um médium de inspiração, de cura, foi vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporidade. Esses talentos mediúnicos que Eurípides detinha está narrado no livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corino Novelino, e também em outras obras, como esse aqui, que é Eduardo C. Monteiro, 100 anos de Evangelho com Eurípides Barçanufo. Conforme as curas iam se realizando, a fama de Eurípides Barçanufo ia crescendo. Aumentava o volume de cartas que ele recebia de todo o Brasil, solicitando receitas. Chegou a responder 500 cartas por dia. E aqui também tem o Eurípides e as multidões, no livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Mantuil, Francisco Thyssen, e que diz assim: centenas de desenganados pela ciência da terra encontraram em sacramento o lenitivo para os seus males, com auxílio dos espíritos superiores, entre eles Bezerra de Menezes. O nosso Barçanufo curava quase todas as enfermidades. Inúmeros obsediados que eram trazidos de diversas localidades dos estados vizinhos, dali saíam inteiramente sãos. A cidade de Sacramento, pequena e despovoada, envolveu-se com essa romaria e chegou a possuir muitos hotéis e mais de 20 mansões. Então, aquele fenômeno que acontece sempre, né? A população sofredora, com muitos males, né, físicos, muitas doenças, procura socorro quando ouve falar que tem alguém que produz essa cura. E a maioria de nós quer a cura física, quer aquela cura aparente. Que a cura mais profunda, que nós agora sabemos, né, estudamos, é aquela do espírito, dos valores morais, que quando nós somos acometidos por uma doença física, é apenas uma advertência de uma enfermidade mais profunda que nós devemos combater. Aqui vem a pergunta: será que ele usava a corrente magnética no grupo espírita Esperança e Caridade? A corrente magnética no grupo espírita, então. Aqui está dizendo aqui, ó, tem até uma narrativa no livro Corino Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. Após a leitura do trecho de uma obra da doutrina, Eurípides saía de sua mesinha e vinha ocupar o seu lugar na corrente de concentração dos médios. Corrente de concentração e dos médios, que formavam um círculo no centro do salão. De pé, o mestre dirigia profunda e sentida prece, iniciada sempre pelo Pai Nosso, e rematada por oração improvisada de adoração e evocação. Terminada a oração, sentava-se de mãos dadas, formando a corrente. Do lado esquerdo, repousando sobre uma mesa, muitas garrafas de água a serem fluidificadas. Aqui fala sobre Dona Meca e a corrente magnética. Também no livro de Corina Novelino, Eurípides, o Homem e sua Missão. E diz aqui: uma equipe de médiuns curadores, incluindo-se a própria secretária, rodeava o enfermo nas vibrações fraternas de amor. No momento em que Dona Meca penetrava o quarto, percebeu que o filho exalava os derradeiros haustos da vida orgânica. Os médiuns formavam uma corrente, dando-se as mãos.
Na sua dor, Dona Meca desfez a cadeia vibratória num dos elos e ainda ajoelhar-se à cabeceira do filho, deixando cair uma exclamação dolorida: meu filho está morto. Muito bem. Chegou o momento da partida dele, né? Jerônimo Candinho, discípulo de Eurípides Barçanufo. Aqui nós vamos ver sobre um outro que também executava a corrente magnética, Jerônimo Candinho, né? Ele nasceu em 20 de janeiro de 89, na Fazenda Lagoa, no município de Sacramento, Minas Gerais. Ao ser inaugurado o Colégio Allan Kardec, Sacramento, Minas Gerais, ali Jerônimo Candinho matriculou-se em 1907. Maravilhosos encontros com Eurípides Barçanufo, Lauré Godoy, segunda edição. É nesse livro que está essa narrativa. Então, Jerônimo Candinho foi um discípulo de Eurípides Barçanufo. Ao longo da vida e por diversas vezes, o senhor Jerônimo falou aos parentes, amigos, que certo dia Eurípides lhe falou: Jerônimo, você tem uma grande tarefa em Goiás, onde plantará a semente da doutrina espírita por onde passar. Fazer uma profecia aqui para Jerônimo, né, que foi o fundador da Centro Espírita em Palmelo, em Goiás. Carregue sempre a bandeira da causa consoladora em nome do Cristo e não tema as dificuldades que encontrar. Do mesmo livro, Maravilhosos Encontros com Eurípides Barçanufo. E vamos ver aqui a corrente magnética no Centro Espírita Luz da Verdade em Palmelo. Através da corrente magnética que aprendi a fazer com seu Eurípides, dizia Candinho, libertei muitos obsediados e amparei tantos outros. Entrei em Goiás para pregar o Evangelho segundo o Espiritismo. Fui fiel ao meu professor, busquei cumprir com minha missão. Qual a importância de Jerônimo Candinho para a consolidação da corrente magnética no Brasil? Palmelo e a corrente magnética, Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo, Goiás. Aqui ainda nesse mesmo livro, né, foi os 2 slides anteriores, esse é o terceiro, Maravilhosos Encontros com Eurípides Barçanufo, de Lauré Godoy. Eurípides Barçanufo levou amor, solidariedade e fé a vários corações. Muitos de seus alunos tornaram-se divulgadores do Espiritismo, porém 2 emergiram naturalmente do grupo e destacaram-se pela perseverança, coragem e louvável serviço que prestaram à coletividade e à causa espírita. Um deles, Tomás Novelino, radicou-se no estado de São Paulo. O outro, qual bandeirante da Boa Nova, fixou-se em Goiás, bem no coração do Brasil. Trata-se de Jerônimo Cândido Omídio, Candinho. Então é isso. Por essa noite nós terminamos por aqui, agradecendo ao Pai, a espiritualidade, e que Deus possa nos amparar, nós possamos cada dia mais desenvolver o aprendizado, espalhar esse entendimento para aqueles que vão trabalhar efetivamente nessa seara, nesse tipo de trabalho. Que Deus nos abençoe. Gratidão, sim. Muita paz.